Irmãos, a paz do Senhor. Carta aos Efésios, capítulo 2. Leremos do 1º ao 9º versículo. Carta aos Efésios, no capítulo 2, 1º ao 9º versículo. Minha gratidão ao Senhor por uma vez mais estar com os irmãos, a fim de conversarmos sobre o valor da Escritura, as doutrinas que a mesma nos apresenta. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, externo minha gratidão aos meus pastores e à minha família, que se faz presente aqui nessa noite. É muito bom estarmos aqui, irmãos. Como já foi adiantado pelo pastor, eu quero apenas apresentar uma síntese para os irmãos sobre 4 pilares da Reforma Protestante. Haja visto que na terça passada nós falamos sobre um pilar. São 5 pilares. Na terça passada nós falamos sobre sola Escritura e agora vamos falar sobre o restante dos solas da Reforma Protestante. Amém? Amém? Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vamos orar? Amado Deus, dai-nos nesta noite a iluminação que nos é necessária para compreendermos a Tua palavra. Gratos somos a Ti, ó Pai, por estar diante de Ti, reunidos em torno de Tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, exortando-nos, consolando-nos, edificando-nos. Gratos somos a Ti, porque a Tua fidelidade cobre nossas expectativas. O Senhor sempre nos leva além do que podemos imaginar, além do que esperamos. O Senhor é fiel. Nós te amamos, Senhor. Fala conosco e abençoa-nos, como sempre o Senhor nos tem abençoado. Guarda o teu povo em toda a face da terra. Amém. Tome o seu assento. Não poderia também deixar de mencionar, irmãos, a alegria e a satisfação por ter Silas congregando conosco, um amigo particular, companheiro de oração, de lágrimas, de risos, para todas as horas. Deus abençoe, pastor Silas. Prazer ter você aqui, viu? Cristiane também é muito bem-vinda. Aleluia. Queridos, o texto que acabamos de ler sintetiza com propriedade, com perfeição, os 5 pilares da Reforma Protestante. Na terça da semana passada, nós falamos sobre a suficiência da Escritura, ou a Escritura como sendo o nosso padrão máximo, como a única fonte de autoridade infalível, disponibilizada por Deus para o seu povo. A Bíblia é a única fonte de autoridade infalível. Hoje eu quero começar
o discurso falando sobre o segundo pilar da reforma protestante, que é este: sola gratia. Isso quer dizer somente a graça. O estudo sintetizado dos reformadores estabeleceu como um dos pilares da reforma protestante a exclusividade da graça de Deus no plano da redenção. Ora, um discurso de um romanista, em um discurso, um romanista, ele disse que é uma ofensa para os católicos apostólicos romanos a expressão dos evangélicos que diz, a igreja protestante prega a salvação pela graça. A igreja romana prega a salvação pelas obras. Para os romanos isto é uma ofensa, porque eles também pregam a salvação pela graça. Aí você pode me perguntar, onde mora a diferença entre a pregação protestante e a pregação católica romana? A diferença pauta na seguinte palavra: sola. Os romanos pregam que a salvação é pela graça, mas os protestantes pregam que é pela graça somente. É aqui que mora a diferença. Parece-nos um detalhe insignificante, porém, este detalhe faz toda a diferença. Por quê? Porque quando nos apoiamos neste detalhe, quando compreendemos esta máxima da reforma protestante, quando compreendemos o sola gratia, nós entendemos que a salvação, a redenção, tem todos os seus méritos do sacrifício do Senhor Jesus. Porque o sacrifício do Senhor Jesus foi impulsionado pela graça de Deus. O teólogo alemão Søren Kierkegaard, ele disse a seguinte frase: graça é o amor que se importa, se rebaixa e socorre. Logo, nós concluímos que a salvação, ela pertence exclusivamente a Deus. Por que a salvação pertence exclusivamente a Deus? Porque o plano da salvação foi estabelecido e desenvolvido antes dos tempos, na eternidade. Não ouvi nenhum glória, irmão. Plano da salvação foi desenvolvido antes dos tempos, na eternidade. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz-nos que o sacrifício vicário de Cristo é conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nos últimos tempos por amor dos escolhidos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Ariovaldo Ramos, ele disse com propriedade a seguinte frase: antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. O que é isso, irmãos? O que é o amor de Deus? O amor de Deus é a revelação, a declaração da graça que motivou Deus a entregar seu Filho em uma cruz, para a salvação de todos aqueles que creem. Olhe para o texto que lemos, o verso 8 diz-nos: porque pela graça sois salvos. Logo, nós compreendemos que a causa máter e eficaz de nossa salvação é a revelação, a manifestação da graça de Deus. Os reformadores, eles pregaram pautados nesta declaração. Por quê? Porque para a igreja romana a salvação era sim pela graça, mas não somente. Havia o comércio de relíquias sagradas, havia a venda de
indulgências. Haviam penalidades decretadas e declaradas pela igreja para aqueles que desejavam se salvar. Os reformadores, pautados na Escritura, disseram: não, 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 não. Não é por obras. Olha comigo para o verso 9. Não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. Não são seus méritos, mas os méritos de Cristo Jesus. Não é a nossa conquista, mas a conquista de Cristo na cruz do Calvário. Quem pode dizer glória a Jesus? Nenhuma obra, meu irmão, por mais justa, santa, que possa parecer, poderá dar ao homem livre acesso à salvação e ao reino dos céus. Você sabe por quê, irmãos? Porque olha o versículo que abre esta pequena passagem que lemos. O primeiro verso diz-nos que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Se você disser assim para o morto: queres levantar da morte e voltar à vida? Você vai ter alguma resposta, sim ou não? Sim ou não? Se você... Eu ouvi, parece que um sim. Quem disse sim, pelo amor de Deus, me convence aí. Irmão, eu lembro de uma ilustração de um pastor. Ele estava preocupado com a sua igreja. E ele disse assim: meu Deus, a minha igreja é gélida, fria. O que está acontecendo com a minha igreja, Senhor? Me dá uma estratégia, fala comigo, eu quero essa igreja avivada, eu quero essa igreja fervorosa. E o Senhor trouxe ele a Efésios 2. E quando ele leu Efésios 2, brotou na mente dele uma ideia. E ele colocou um caixão, pastor Levi, na nave da igreja. Os irmãos vinham chegando e assustavam. Assustavam porque tinha um caixão, tinha uma coroa de flores, tudo preparado para um velório. Tudo preparado para um velório. Mas ninguém teve coragem de se aproximar do caixão, porque o caixão estava em frente ao altar. Os irmãos chegaram em silêncio e sentaram nos seus respectivos lugares. E o pastor então disse: irmãos, eu quero iniciar esse culto falando deste cidadão que está dentro do caixão. Em primeiro lugar, a vida dele era marcada por indiferença, frieza, pecado. Ele não conseguia responder ao chamado de Deus. Não era dado à oração. Começou a falar. Era um crente, mas um crente morto espiritualmente falando. Ele era um crente apenas por causa do costume. E ele morreu, irmãos. Porém, quando eu leio aqui na minha carta aos Efésios, eu entendo que quem tem poder para nos dar vida é o Senhor por sua graça. Vocês querem olhar para este cidadão? Vocês querem ver a face deste cidadão? Será que Deus pode dar vida para este cidadão? Aí a igreja: ai, pastor, que fé é essa, pastor? O senhor quer orar para um morto ressuscitar? Os irmãos ficaram atônitos. Aí o pastor diz: façam uma fila e vejam este cidadão. Aí os irmãos vinham, todos que olhavam saíam chorando. Uns já eram renovados automaticamente, outros caíam de joelhos, outros pegavam a Bíblia e falavam: Senhor, por que eu me afastei da sua palavra? Sabe o que estava dentro do caixão? Um espelho, irmão. Quando as pessoas olhavam no espelho, elas viam o reflexo da sua face e caíam na real, entendendo que elas precisavam de fato da manifestação da graça de Deus em suas vidas, que produz vida e vida com abundância. É somente a manifestação da graça de Deus em nossas vidas que nos dá vida de fato. Aleluia! Aleluia! Para encerrarmos este assunto da graça, eu quero ler um parágrafo aqui para os irmãos. Um cântico composto por um dos brilhantes reformadores. E o cântico diz assim: maravilhosa graça. Quão doce o som que salvou um miserável como eu. Maravilhosa graça do nosso amado Senhor. A graça que excede o nosso pecado e a nossa culpa.
Maravilhosa graça de Jesus, maior do que todos os meus pecados. Já era para você ter glorificado, ó. Como a minha língua deveria descrevê-lo? Por onde deveria começar o seu louvor? Aleluia! Os servos de Deus em todo o mundo cantam sobre a graça salvadora. E com razão, quando nós lemos no Evangelho escrito por João, no primeiro capítulo, a Bíblia nos diz que Cristo Jesus nos deu, nós temos recebido da sua plenitude e da sua graça maravilhosa. João 1,16. Se o irmão projetar aí, eu queria que a igreja lesse este verso comigo. João 1,16. Tá aí, irmãos? Eu conto 3 e você lê. Vamos lá? 1, 2, 3. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos. Graça sobre graça. Porque somos filhos de Deus. Porque a graça nos abraçou. A graça nos alcançou. Aleluia! Diga comigo, somente a graça. Agora diga assim, somente a fé. Vamos para o sola fide, irmãos. Olha aqui para mim. O verso 8, que eu destaquei com os irmãos inicialmente, diz-nos, pela graça sois salvos mediante a fé. Logo nós concluímos que a causa mater eficaz é a graça. E a fé fala-nos da eficiência. Vou explicar para os irmãos entenderem. Ora, nós precisamos falar sobre justificação. Precisamos entender o que é justificação para compreendermos o casamento existente entre fé e graça. Graça e fé. O que é a justificação? Justificação, segundo um famoso pensador, é um ato da livre graça de Deus, através da qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente pela justiça de Cristo a nós imputada e recebida pela fé. Logo, nós podemos concluir que justificação é um ato livre da graça. Se a justificação é um ato livre da graça, a fé, por consequência, nos é um presente de Deus para aceitarmos, abraçarmos e sermos abraçados pela graça. Consegue entender isso? Pela graça sois salvos mediante a fé. Aí Paulo diz o quê? Isto não vem de vós. Tanto o querer quanto o efetuar provém de Deus, irmãos. Provém de Deus. Aleluia. Por quê? Por que os reformadores pautaram seus estudos nesta máxima? A igreja romana também pregava a fé. A salvação pela graça mediante a fé? Sim, pregava. Mas em que se difere a pregação protestante? No sola, irmãos. Não em acréscimos do tradicionalismo religioso. Você sabe por que Jesus censurou e por que Jesus desconsiderou e desqualificou o ensino dos fariseus? Porque os fariseus exaltavam os costumes dos anciãos, as tradições e negligenciavam os principais preceitos da lei. Eles questionavam Jesus porque os discípulos não cumpriam as cerimônias, os rituais. Jesus, porém, disse, vocês, como bem profetizou Isaías, honram a Deus com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Vocês ensinam costumes e preceitos humanos. Vocês dão um dízimo do endro, do cominho, da lã, do hortelã, mas vocês negam os principais preceitos da lei: a justiça, o amor, a misericórdia.
que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que todo ensino que não é pautado, todo ensino que não é pautado na declaração infalível de Deus, precisa ser rejeitado, irmãos. Eu disse aqui na terça passada, frase de Martinho Lutero: todo o evangelho que não seja centrado em Cristo e em sua cruz, ainda que faça chover milagres, deve ser rejeitado. Paulo aos Gálatas disse: ainda que desça um anjo do céu e vos pregue um evangelho diferente do que vos pregamos, que seja anátema. Se fosse na época medieval, Paulo tinha dito assim, que seja anátema o ensino que não é pautado na graça somente, na fé somente, no Cristo somente, na glória de Deus somente. O ensino que é pautado nos costumes, nas tradições e nas bulas papais deve ser rejeitado. Rejeitado. Assim como o discurso transvestido é travestido. Me ajuda aí, Tobias. Você que é melhor que eu no português. É travestido ou transvestido? Transvestido. O ensino que é transvestido de piedade, de fé e graça, porém, a sua essência, o seu conteúdo nega a fé e nega a graça, esse discurso deve ser rejeitado. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim: as pessoas com a Trindade recebem milagre pela fé. A Bíblia discorda disso, irmãos. Devoção a santo, fé canalizada para o alvo errado, não produz nada. Aí você diz assim: qual é a explicação, irmão? Eu vou pensar mais para te responder essa pergunta. Mas quando a Bíblia fala de fé, fé está atrelada à fidelidade. O radical grego da palavra fé é o mesmo radical da palavra fidelidade. Quando Paulo escreve aos Romanos: o justo viverá pela fé, sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: independente do que aconteça, o justo mantém a sua firmeza no caminho da verdade. Aleluia. Ele disse isso aos filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Algumas pessoas acreditam que esse discurso é um discurso triunfalista, não é isso? Mas não, Paulo, quando ele diz posso todas as coisas naquele que me fortalece, os versos que antecedem esse verso, nos versos que antecedem esse verso, ele disse assim: olha, eu sei passar fome, eu sei passar frio, eu sei viver com pouco, sei viver com muito, eu sei viver em toda e qualquer situação. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: a minha fé não está pautada em aquisições materiais, em realizações pessoais. A minha fé não está pautada no meu bem-estar social. A minha fé está pautada na graça. Na graça, na graça! Era para ensinar, irmão, eu estou pregando. Você está entendendo isso aqui, irmão? Somente a fé. Fé pura, genuína, que nos leva às últimas consequências. Coloca aqui para mim, por gentileza, o irmão do projetor, capítulo 14 do Evangelho de João. Primeiro verso. Você pode ler para mim, irmão? Eu conto 3 e tu lê. 1, 2, 3. Credes em Deus, crede. Jesus está dizendo o quê? Usem a fé. Na promessa de Deus deve repousar a sua fé. Você conhece o texto? Jesus está falando das moradas da casa do Pai. Jesus está o quê? Está fazendo uma promessa. Mas antes de Jesus falar: eu vou preparar lugar, eu vou levar vocês, o que ele fala? Não estejam perturbados, por coisa alguma, creiam. Creiam em mim, creiam na minha palavra. Oh, glória a Jesus. Creiam em tudo que eu vos disser, creiam no que eu vou fazer por vocês. Creiam na palavra, creiam na revelação do Pai. No capítulo 13, eu não vou pedir para o irmão, não, mas se quiser colocar, pode colocar. Mas já para adiantar, no capítulo 13, o texto diz que Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar para o Pai.
E a Bíblia diz que, tendo amado os seus, ele amou-os até o fim. O que isso quer dizer, irmãos? Ele não desistiu por conta de circunstâncias adversas. Por conta de circunstâncias adversas. Em outras palavras, você sabe o que eu estou querendo lhe dizer? Que a graça munida da fé, ela não te deixa parar por nada. No jardim do Getsemane ele orou, mas não parou. Quando ele foi preso, ele silenciou a sua voz, mas não parou. Quando ele foi esbofeteado, cuspiram em sua face, ele não desistiu, o sentimento de seu coração não mudou. Quando ele foi erguido no madeiro, o que ele fez? Apenas intercedeu, mas ele foi até o fim. Aí quando ele percebeu, quando ele entendeu que já estava encerrado o assunto, o que ele faz? Ele rende o espírito. A famosa frase, Pai, está consumado. Em tuas mãos, rendo o meu espírito. Aleluia. Aí Paulo falando da atividade de Jesus, de sua obra redentiva, aos Filipenses no capítulo 2, ele disse assim, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não desistiu. Ele foi até onde Deus determinou. Pela fé. O preço foi pago pela fé, irmãos. Amém? Somente a fé, irmãos. Eu quero ler um outro parágrafo aqui para os irmãos. Sobre a fé. Aleluia. Olha só. Incluída nesta breve declaração, eu li para os irmãos o parágrafo da justificação, esse é o parágrafo que segue. Incluída nesta breve declaração está a ideia de que os pecadores são justificados somente pela fé. Mas o que significa sola fide? Antes de mergulhar em seu significado, um pouco, nós precisamos entender que uma pessoa só pode apreciar verdadeiramente uma luz brilhante contra o pano de fundo da escuridão. Uma pessoa só pode apreciar verdadeiramente uma luz brilhante contra o pano de fundo da escuridão. Quando o que, irmãos? Quando a fé se assente. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação e que em nenhum sentido é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade, que seja anátema. Sabe o que esse parágrafo quer dizer? Esse parágrafo quer dizer que não há preparação que antecede a fé, mas a fé antecede a preparação. Lembra dos escritos de Tiago? Tiago disse assim, a fé sem obras ela é morta. Não é a obra sem fé, mas é a fé sem obras. O que Tiago quer dizer? Tiago quer dizer que é de fato somente a fé, mas a fé ela produz boas obras. A Bíblia não diz que Deus preparou de antemão boas obras para que andássemos nelas, irmãos? Aleluia. Vamos lá. Terceiro. Já estamos quase encerrando, irmãos. Terceiro, eu quero falar sobre solos Cristos. Eu deixei solos Cristos e só lhe deu glória por último, porque estas duas máximas, esses dois pilares, irmãos, são de mexer com a nossa estrutura. Aleluia. Eu recortei um parágrafo aqui de um artigo do Dr. Joel Bick, e ele diz o seguinte:
A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem ele é e o que ele fez em sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental da Escritura. Ulrich Zwinglio disse: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Solos Christus, isso fala-nos sobre a centralidade de Cristo, a graça e a fé. Vou retomar aqui a minha fala anterior. A graça e a fé, ou a fé canalizada para a direção errada, ela não produz nada. Ela não produz trigo, ela produz apenas joio. É por isso que são 5 pilares, porque eles se completam. Os irmãos estão me entendendo? A graça munida da fé centralizam Cristo. Devem centralizar Cristo. Por quê? Porque Cristo é cabeça da igreja. E ele mesmo, o próprio Cristo, no evangelho escrito por João, declarou: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, ele é tudo em todos nós. Quando lemos a carta aos Hebreus, olha só que interessante. A carta aos Hebreus, se o irmão puder colocar aí o primeiro versículo da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus declara inicialmente algo que me chama a atenção. O que está escrito aí, irmão? É no primeiro e no segundo verso. Leia para mim, por gentileza, no 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Primeiro, a declaração aqui do autor da carta aos Hebreus é a seguinte: Deus falou aos nossos antepassados de diversas maneiras. Falou aos pais, pelos profetas, não é isso? A lei, a revelação pessoal de Deus aos patriarcas. Aí o autor diz assim: mas nestes últimos dias ele nos tem falado pelo Filho. Você sabe o que o autor está querendo dizer? Ele está querendo dizer que todo o diálogo do Antigo Testamento, toda a revelação, vou falar bonito agora, toda a revelação veterotestamentária centraliza Cristo. É o que o autor está dizendo. Os pais receberam uma revelação. Os pais receberam o quê? Oráculos. Mas nós ouvimos o próprio Filho, pelo qual Deus também criou o mundo, e nele nos constituiu herdeiros. O que o autor está dizendo? Ele está dizendo: toda a profecia, toda a revelação, a lei, a tradição, os oráculos, tudo não teria valor algum caso o Cristo não fosse manifesto, caso o Cristo não fosse revelado. Todas as coisas existem por causa dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Os reformadores exaltaram a suficiência de Cristo por conta de um detalhe. Porque os romanistas, o clero da Igreja Católica Apostólica Romana medieval, declaravam oficialmente, isso era uma declaração oficial da igreja, que o Papa era o representante legal do Filho de Deus na terra. Era o vigário do Filho de Deus. E o que o Papa falava, olha só o pensamento medieval, o que o Papa falava tinha peso escriturístico, mesmo valor que as escrituras possuem.
Esse era o pensamento medieval. Aí os reformadores disseram assim: o Papa é tão miserável quanto o pecador caído na sarjeta. Ele é tão pecador quanto todos os homens. Você sabe por que eles disseram isso? Por causa desta declaração aqui. Irmão, se você não arrebentar o peito de dar glória a Deus pela declaração de Atos 4:12, é porque você não entendeu nada ainda. Vamos lá, Atos 4:12. Tu lê e depois glorifica. Atos 4:12. Estou aguardando, irmão Wesley. Vamos lá, 1, 2, 3. 4:12, está no 4:1. Desculpa aí, irmãos, interromper a bela leitura de vocês, mas é porque é o verso 12. Vamos lá? Não há dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não. Vamos para Filipenses no capítulo 2. A Bíblia diz assim: Deus Pai o exaltou. Exaltou quem? A Cristo. Soberanamente. E lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Solos Cristo, somente Cristo, é só por Ele. Aleluia, nós honramos os homens de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, mas a glória da redenção só recai sobre Cristo. Se eu ensino, se eu prego, se eu falo alguma coisa, é por causa de Cristo, é pela causa de Cristo. Paulo disse assim: longe de mim o gloriar-me. Se eu for me gloriar, eu só vou me gloriar em uma coisa: na cruz de Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu para ele. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: a minha pregação, meu ensino, o poder que me envolve não vem de mim, vem dele, somente por ele. Aleluia. Vamos encerrar, irmãos, com a última sola da Reforma Protestante. Aleluia. Eu deixei por último propositalmente. Só lhe deu glória. Glória somente. Eu vou até abrir a minha Bíblia, irmão, que eu quero ler com você o texto aqui que eu destaquei. Só lhe deu glória. Diga comigo: glória somente a Deus. Este é o quinto pilar da Reforma Protestante, irmão. Glória somente a Deus. Porque os reformadores se apoiaram nesta máxima? Porque a devoção romana ao Papa, ao clero e aos santos beirava as raias da adoração, irmãos. E quando os reformadores, deixa eu destacar um deles aqui, Thomas Bilney, quando ele leu os ditos de Paulo dizendo: a verdade é esta, que Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. O mais idolatrado pela igreja está dizendo que é o principal dos pecadores. Isso mexeu com Thomas Bilney, que havia aprendido que os santos eram impecáveis, inculpáveis. Está entendendo isso, irmão? Isso mexeu com a estrutura dele. E ele pensou assim: peraí, o maior, em termos humanos, tá bom, irmão? Não estou exaltando Paulo aqui, não. Mas o maior, em termos humanos, foi visto por Bilney se declarando como o principal dos pecadores. Paulo ainda acerca de si mesmo diz assim: eu mesmo não era digno de ser chamado apóstolo do Senhor, porque persegui a igreja. É por isso que trabalhei mais do que todo mundo, porque não me achava digno. E para não ser desqualificado, eu corri incansavelmente.
Será que a gente consegue aprender alguma coisa com esse homem, irmãos? Oh, glória! Nas suas cartas ele se denomina prisioneiro de Cristo, escravo de Cristo. Ele diz assim: somos considerados escória do mundo, lixo de todos, por amor de vocês. O que Paulo está dizendo aqui, irmão? O que ele está reconhecendo aqui? Enquanto muitos o admiravam, ele dizia assim: não, eu sou totalmente indigno. Mas eu repouso na graça de Deus. Mas agora vamos lá. Entendam isso aqui. Vocês conseguem se lembrar do governador Herodes, Atos 12? Ele foi ovacionado por uma multidão. E a Bíblia diz que do céu, Deus decretou a sua morte. Segundo o historiador Flávio Josefo, isso não é Bíblia não, viu? É segundo o historiador Flávio Josefo. Naquela ocasião que Herodes se engrandeceu, ele estava vestido de um manto prateado. E com a incidência dos raios solares, o manto brilhava, reluzia. E as pessoas diziam: uau, isso é um Deus. E segundo Flávio Josefo, um pequeno verme fez uma ferida em seu estômago e ele com fortes dores lombares. Josefo é contemporâneo do apóstolo João, irmão. Ele fala com propriedade. Ele acometeu fortes dores lombares e ele morreu no trono porque não deu glória a Deus. Morreu sentado no trono, sendo glorificado pela multidão. Sabe por que disso? Porque a glória de Deus, agora eu vou usar o homem que mais é apropriado para falar da glória de Deus nesse mundo, John Piper. Você sabe por que Deus é zeloso com a sua glória? Porque a glória de Deus é a revelação, a manifestação da exclusiva santidade de Deus. Por isso que Deus é zeloso com a sua glória, porque a sua glória revela a sua santidade. Vamos para a Bíblia para a gente entender isso? Isaías, capítulo 6, verso 3. Os serafins que sobrevoavam o trono de Deus. Isaías 6, 3, olha lá. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Opa, peraí. No céu, escute isso. No céu os anjos diziam: Santo, Santo, Santo. E na terra, toda a terra está cheia da sua glória. Quando a glória de Deus é revelada na terra, na verdade é a santidade exclusiva, totalmente pura de Deus sendo revelada, irmão. Quando você compreende isso, não há como não se apaixonar pela glória de Deus. Por que Paulo diz: destituídos fomos da glória de Deus? Porque o pecado nos fez separação daquele que é puro, daquele que é totalmente santo. A palavra santo, de acordo com o original, literalmente significa separado de tudo aquilo que é comum. Isso quer dizer que nada, absolutamente nada, invade, mancha a santidade absoluta de Deus. Abacuque diz: tu és tão puro de olhos que não suportas ver o mal. Paulo diz: ele habita em luz inacessível. Sabe que luz inacessível é essa? É a sua glória que resguarda a sua santidade. Glória somente a ele. Aleluia. Louvado seja Jesus. Se coloque em pé, irmão. Se coloque em pé, meu querido. Aleluia. Eu quero que os irmãos me perdoem aí pela manifestação emotiva, mas eu estou sentindo um negócio especial aqui, irmão. Eu estou sentindo um negócio especial aqui. Aleluia. O texto que lemos em Efésios, no capítulo 2, diz-nos que Deus,
Olha só, sendo rico em misericórdia, diga comigo, misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, diga amor. Diga misericórdia e amor. São revelações da graça. Agora diga assim, todos os atributos de Deus. Todos os atributos de Deus revelam o seu principal atributo: santidade. O amor de Deus é santo. A misericórdia de Deus é santa. A graça de Deus é santa. A justiça de Deus é santa. Todos os atributos de Deus revelam a sua exclusiva santidade. É por isso que os reformadores se pautaram nessa máxima. Glória somente a Deus, porque glória é a revelação da santidade exclusiva de Deus. Vamos adorar? Pega na mão de quem está do seu lado. Pega na mão de quem está do seu lado. Aleluia. Diga para esse irmão aí, vamos nos abraçar. Diga para ele assim, ó, vamos nos abraçar com as solas da reforma. Diga para ele, vamos nos agarrar às máximas da reforma. Porque elas, irmãos, as solas da reforma, elas temperam, elas dão sabor à nossa comunhão com Deus, ao nosso relacionamento com o Criador. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu quero ser grato a Ti por este momento especial em que estivemos reunidos. Senhor, eu quero ser grato pela vida de cada irmão, de cada irmã que ouviu a Tua voz, que ouviu esta exposição simples da Tua palavra. Senhor, desperta no coração do meu irmão e da minha irmã o desejo de Te adorar, o desejo de ter, ó Pai, uma comunhão mais aguda, mais plena com o Senhor, que de fato, ó Papai querido, nós venhamos dia após dia entender que é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente, ó Papai querido, na Escritura, somente, Papai querido, no Teu Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o nosso Senhor, somente glória a Ti, porque o Senhor é santo, o Senhor é santo, e a Tua santidade nos constrange e nos transforma, nos faz sermos, ó Papai, como Tu és, Jesus Cristo, assim como o Senhor nos ensinou. Eu quero nesta noite declarar que a igreja do Senhor Jesus vai santificar o nome do Senhor na terra, assim como Ele é santo no céu. Em nome de Jesus, meu irmão, receba um abraço da graça de Jesus, e se tu pode, glorifique a Ele. Deus abençoe a cada um de vocês.